Boa noite, amados. Graça e paz a todos. Nós tivemos aí o nosso período com os louvores, adorando a nosso Deus. Agora, gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 24, versículo 3. Estaremos fazendo a leitura do versículo 3 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor amado, porque temos mais essa oportunidade para podermos conhecer ao Senhor e a sua palavra. Queremos, Pai, te pedir que o Senhor esteja enviando o teu Espírito para nos iluminar através da tua palavra, que nós possamos estar com o nosso coração aberto, atentos para poder receber o teu recado. E nós queremos, Pai, que te pedir que o Senhor esteja conosco. Assim nós choramos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vivemos um tempo muito difícil, vivemos um tempo onde tem acontecido coisas que têm nos deixado, sim, temerosos, com medo, afastados uns dos outros por conta de enfermidades. É um tempo difícil. Mas eu queria dizer para você que Jesus disse a respeito de tudo isso que aconteceria. Jesus falou, Mateus relatou isso através do seu livro. E em suas palavras, Jesus nos traz alguns ensinamentos, como se nos preparasse, como se nos deixasse recados para estarmos alertas a tudo que acontecesse. Nós veremos aqui, neste texto, uma breve reflexão, algumas coisas a respeito de como que Jesus declarou todas essas coisas. O que isso tem a ver com os tempos que nós temos vivendo? Claro que durante todo o tempo, depois que Jesus foi assunto ao céu até os dias de hoje, muitas coisas aconteceram. Claro que nós tivemos guerras, tivemos epidemias, tivemos muitos outros problemas. Existem coisas que estão escritas aqui que ainda não vimos, ainda não aconteceu, mas Deus não é homem para que minta. Então, tudo isso que Jesus disse tem que acontecer, vai acontecer. E nós devemos, então, estar atentos a essas coisas. Jesus, ele nos lista aqui, não necessariamente em ordem cronológica, mas ele cita coisas que são sinais a respeito do fim de todas as coisas. Jesus, falando aos discípulos, Mateus faz esse registro. E eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito do que Jesus disse que iria acontecer. Jesus nos lista aqui algumas coisas. Entre elas, Jesus ele começa no versículo 5, respondendo às perguntas que foram feitas pelos discípulos. Jesus responde no versículo 5 uma coisa que irá acontecer a respeito do fim dos tempos. Jesus diz no versículo 5 que muitos viriam em seu nome. Ele diz: muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, quantas pessoas têm aí ensinado falsos evangelhos, ensinado coisas no nome de Jesus, mas não sendo verdadeiramente o que Jesus disse que seria. Esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos cristos,
estão ensinando, estão dizendo serem um salvador disso ou daquilo, mas nós devemos estar atentos a essas coisas, e isso, a tendência é de que isso aconteça e aconteça cada vez mais. Jesus disse também, versículo 6, que nós ouviríamos a respeito de guerras e rumores de guerra. Nós tivemos tantas guerras no mundo, e talvez você deve estar pensando, mas isso então já é algo que se cumpriu. Sim, isso tem se cumprido ao longo do tempo, mas devemos estar atentos a uma coisa, que a tendência é que isso aconteça cada vez mais. Iniciamos o ano de 2020 com rumores de guerra. Então a palavra de Deus ela vem se cumprindo. Jesus disse também que haveria fome. Claro que nós vivemos, infelizmente, um estágio de fome no mundo onde milhares e milhares de crianças morrem, homens e mulheres morrem de fome todos os dias. Mas devemos estar atentos que essas coisas tendem a piorar, tendem a ficar cada dia mais difíceis. Além disso, junto com isso, no versículo 7, Jesus fala de algo que estamos vivendo hoje na nossa pele, algo que parecia distante, mas que está diante dos nossos olhos. A versão corrigida, algumas versões elas não trazem essa palavra, mas a versão corrigida ela traz que além de fome haverá fomes e pestes. Pestes é justamente isso que nós estamos vivendo hoje. Essa doença que tem assustado muitas pessoas. Claro que tivemos doenças, tivemos a peste negra, tivemos a gripe espanhola, mas é mais uma enfermidade, sim, perigosa, sim, que ceifa vidas, infelizmente. Mas, irmãos, se nós pararmos a nossa vida, desistirmos da vida por causa dessa doença, Deus não vai se agradar disso. Devemos persistir, devemos continuar. Até mesmo porque o que a Bíblia nos traz é que acontecerá outras pestes, acontecerá outras situações. Porque tudo isso Jesus disse que iria acontecer. Além disso, Jesus disse também que teriam terremotos. Claro que nós vemos terremotos, maremotos durante muitos anos, mas a tendência é que isso continue a acontecer e que não venhamos nos espantar, nos desesperar, porque isso vai acontecer. Jesus disse que além disso, no versículo 9, ele fala que além de terremoto, no versículo 6, ele disse que, no versículo 9, ele disse que haveria perseguição. A igreja vai passar por perseguição. A igreja na China já passa por perseguição. A igreja brasileira vive bons tempos, tempos de paz, tempos de tranquilidade, mas a perseguição, ela vem. Ela vai chegar e o versículo 9 diz que iriam nos entregar, seríamos atormentados, seríamos mortos por causa disso. Sim, essas coisas vão de acontecer. E nós vemos cada dia mais, o que diz o verso 10, que por causa disso perderíamos o amor ao próximo. Claro que o mundo ele tem perdido isso cada dia mais egoísta, mas diz que uns iriam trair uns aos outros. É o que nós vemos no dia a dia. É o que nós vemos que o amor ao próximo tem se perdido. Junto com isso, aparecem também no verso 11 os falsos profetas, aqueles que profetizam o que não deve ser profetizado, aquilo que Deus não disse para ser falado. E muitas vezes esses falsos profetas utilizam-se das escrituras para trazer mensagens que não é a mensagem. Acho interessante que nós temos visto aí pessoas profetizando e dizendo que vai orar para que Deus repreenda isso. Irmãos, como que Deus vai repreender uma coisa que ele disse que iria acontecer? Veremos à frente a respeito disso que Jesus disse, mas esses falsos profetas têm ensinado coisas que não são aquilo que Deus tem mandado falar. O que Deus tem mandado falar é que a igreja esteja alerta, que a igreja esteja atenta. Ele disse ainda, no versículo 12, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essa deve ser a preocupação, que o nosso amor não venha se esfriar, que o nosso amor venha permanecer firme no Senhor Jesus. E ele diz no verso 14 que o evangelho será pregado em todo o mundo. Tudo isso é sinal da vinda de Jesus. Mesmo esses momentos de dificuldade que estamos passando, isso é para o cristão um sinal de glorificação, porque é sinal de que o que Jesus disse está se cumprindo. E ele disse também que ia voltar. Então Jesus vai voltar. Mas eu queria também, além de listar todas essas coisas a respeito de que Jesus disse que tudo isso iria acontecer, e nós não devemos nos espantar com isso, pelo contrário, nós devemos dizer que Jesus já disse que isso iria acontecer. Queria trazer para a sua reflexão uma coisa muito interessante que Jesus disse. No versículo 6,
Jesus disse que nós ouviríamos de guerras, de rumores de guerra. Olhai-vos, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Jesus disse que é necessário que isso aconteça. Acho interessante que muitas pessoas estão querendo repreender, estão querendo impedir que aconteça aquilo que Jesus disse que iria acontecer. Irmãos, se Jesus disse que iria ter guerras, é necessário ter guerras. Claro que nós não estamos falando aqui de uma conspiração e torcendo para que isso aconteça, não. O que nós devemos dizer é que Jesus disse que iria acontecer. E se isso não acontecer, nós estamos colocando em xeque o que Jesus disse. Se Jesus disse que ia acontecer e não acontecer, então Jesus mentiu. Sim, Jesus disse que tudo isso ia acontecer. A peste tem acontecido ao longo dos anos, sim, mas Jesus diz, é necessário. Claro que eu não estou feliz, queria neste momento estar abraçando os meus irmãos, queria estar na igreja junto com eles, para podermos juntos celebrarmos ao nome do Senhor, mas estou isolado em casa com a minha família, com o meu filho. Infelizmente, não é isso que eu quero, mas nunca foi sobre nós, é tudo sobre Ele. Se é necessário que ficamos em casa para preservar a vida, sim, é pela vida que nós lutamos. É necessário ficar em casa proteger as nossas famílias? Sim, é necessário, porém, que todas essas coisas aconteçam. Por quê? Porque a palavra de Deus ela precisa se cumprir. Nós estamos aqui para testemunhar que a palavra de Deus está se cumprindo. E glória a Deus por isso. Acho interessante que essa palavra necessária ela aparece outras vezes. Essa palavra aparece nos evangelhos aproximadamente 25 vezes na sua forma direta, fora as expressões de forma indireta. Quando diz necessário, Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 21, que desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. É necessário. Jesus disse que era necessário ele ir a Jerusalém e sofrer tudo que ele sofreu. Nós devemos entender que quando Jesus disse que ele iria morrer, Pedro repreendeu e disse, Senhor, que isso não aconteça contigo. Ele não queria que acontecesse aquilo com Jesus, mas Jesus disse o quê? É necessário que eu vá. Se Jesus tivesse dado ouvido a Pedro e não tivesse ido e não tivesse morrido, nós estávamos perdidos. Se Deus deu ouvido a esses falsos profetas, dizendo que isso não vai acontecer, a palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus, ele vai se entardecer. Não é isso que eu quero. O que nós queremos é que Jesus venha logo. Então é necessário que isso aconteça. Claro, não é necessário que eu fique doente, não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é necessário que todo mundo morra por causa disso, não é isso. Mas, infelizmente, a palavra de Deus diz assim, é necessário que isso aconteça, é necessário que aconteça pestes, é necessário que aconteça isso. Mas eu acredito também que Deus tem algo especial para o seu povo. Deus livrou o povo diante das pestes do Egito. E se Deus, assim, aprovar de que nós nos livremos, escapemos dessas enfermidades, glória a Deus por isso. Mas se Deus também não quiser, Ele seja louvado, Ele seja glorificado. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele continua sendo Deus. Sim, é necessário que isso aconteça. É interessante que quando Jesus foi preso e os soldados iriam levá-lo, Pedro apanhou uma espada e tentou lutar e arrancou a orelha do soldado. O que Jesus disse? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Mateus 26, versículo 24. Jesus disse que era necessário que ele fosse preso. Pedro não queria, a ponto de atacar o soldado. Jesus disse, Pedro, como que as escrituras vão se cumprir se isso não acontecer? Eu digo isso para hoje, para os nossos dias. Como que a palavra de Deus não vai se cumprir? A palavra de Deus ela tem que se cumprir. E como ela vai se cumprir? Se os falsos profetas dizem que estão repreendendo isso. Claro que nós não devemos ser imprudentes e aglomerarmos pessoas nas nossas igrejas e falar assim, já que tem que acontecer, aconteça, vamos todo mundo morrer. Não! Devemos ser prudentes, não devemos colocar Deus à prova, mas é necessário que isso aconteça, como foi necessário que Jesus fosse morto.
é necessário que a palavra dele também se cumpra. Outra coisa muito interessante que eu queria dizer para você é que Jesus diz no versículo 8 que todas essas coisas são o princípio das dores. O que é princípio das dores? Por que Jesus disse isso? O texto ele pode ser traduzido como aquele período onde existem as pontadas em que uma mulher sente que ela vai dar à luz. Interessante que quando a minha esposa estava grávida, claro que acontece os famosos alarmes falsos. Vem alguma coisa e fala, é agora! Não, não é. É agora! Não, não é. E vai para o hospital, volta para casa. Não, não é. Sabe o que são isso? Isso são alertas de algo que vai acontecer. E é isso que nós estamos vivendo. Num tempo nós temos guerra. No outro tempo nós temos peste. No outro tempo nós temos perseguição. Sim, isso são aqueles falsos alarmes, mas que simbolizam algo que vai acontecer lá na frente. Mas um determinado dia, aquelas dores de parto ela começam a acontecer de maneira mais frequente. É isso que nós devemos estar atentos. Porque assim como uma mulher tem um alarme falso outro, mas depois ela começa a ter um atrás do outro, e aquelas contrações começam a acontecer. Quando aquilo começa a acontecer, ela diz, é agora que vai acontecer. Eu gostaria que você ficasse atento a isso. No ano de 2020, em menos de 3 meses, nós já tivemos rumores de guerra e nós já tivemos pestes. Se isso continuar acontecendo, é sinal de que as dores de parto estão se intensificando. E essas dores de parto se intensificando significa que cada vez mais está próxima a vinda de Jesus. Jesus disse que isso simboliza, sim, as dores de parto. Sim, devemos estar atentos que quando isso começar a acontecer com frequência, é sinal de que está cada vez mais próxima a nossa redenção, como disse Paulo. Por último, eu queria trazer uma mensagem de esperança para você, porque nós não devemos ter medo, nós devemos acreditar que a palavra de Deus está se cumprindo, sim. Mas eu queria trazer para você uma coisa muito importante. O versículo 13, Jesus traz para nós que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você abandonar a sua fé por causa de uma doença, por causa do que tem acontecido, é uma decisão sua. Mas a Bíblia nos garante que a salvação é para aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles que, de fato, entenderem esse momento como difícil, sim. Se protegerem, sim. Mas lutar, não abandonar a sua fé, acreditar que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você. Uma mensagem de perseverança. Eu quero que você continue acreditando que o Senhor venha te encher de graça e que a graça dele esteja reinando sobre a sua vida. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida.